Bom, olá pessoal, hoje nós estamos aqui com o André e Luciana, né, nossos parceiros aí na fisioterapia, uma área extremamente importante, né, extremamente relacionada à ortopedia de maneira geral e também, claro, nós cirurgias da coluna, cirurgiões de coluna, né, nossas patologias do dia a dia de coluna, também necessitamos muito da ajuda de vocês. Obrigado pela presença hoje aqui, né, para contribuir. Os pacientes têm várias dúvidas relacionadas à fisioterapia, então nada melhor que os fisioterapeutas para nos ajudar nisso aí, né? Costumo dizer muitas vezes que o paciente às vezes melhora ali de um quadro álgico, né, tá ali com uma dor, uma crise, vai na fisioterapia, melhora e muitas vezes chega, obrigado, você, né, o senhor me curou, doutor. Eu falo, não, quem te curou foi o fisioterapeuta. eu tive aqui auxiliando, identificando, né, possíveis patologias aqui, mas realmente esse trabalho ele é conjunto, exatamente. Costumo usar muito o exemplo também de jogadores de futebol. O jogador, por exemplo, quando ele tem uma lesão, pode observar que o médico ele faz o primeiro atendimento ali, o caso às vezes cirúrgico, vai ali e opera, mas depois quem fica no dia a dia ali trabalhando a reabilitação para que o cara volte para o gramado é o fisioterapeuta. Então, é um trabalho extremamente importante, né? E por isso também a gente preza por clínicas, né? Parceiros que fazem esse trabalho realmente diferenciado, que buscam, né, o objetivo final, que é a reabilitação do paciente, e não só ali, né, igual alguns pacientes falam que, doutor, fui ali, mas não mudou muita coisa, não fizeram muita coisa diferente. Então, vamos nesse bate-papo aí hoje, né? Vamos falar sobre se vocês quiserem falar um pouquinho pra gente sobre o termo que você usa, né? Da aliança terapêutica, né? Se vocês quiserem falar um pouquinho pra gente aí. Bom, né? é um prazer estar aqui, tá? Agradecer ao convite. Bom, a aliança terapêutica, tá? É uma colaboração ativa entre os profissionais que estão atuando ali para tratar o paciente. Envolve ortopedistas, vocês, nós, fisioterapeutas, pode envolver outros profissionais, como psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, e a base da aliança é a comunicação. Isso é importante, comunicação e a confiança entre os profissionais, porque a gente entende que quanto maior a comunicação, tá? Primeiro que o tratamento se torna personalizado, o mais personalizado possível, tá? Elevando o índice de sucesso. Isso eu acho que é primordial. Sim. Bom, então, né, a Reactive tem nos ajudado bastante aí no dia a dia. Vocês também têm sido vários colegas que a gente conversa em outras áreas também, ciência de coluna, né? Todos bastante satisfeitos com o trabalho que vocês fazem e desenvolvem, por justamente ter essa aliança bem definida e também buscando sempre os objetivos dos pacientes, né? Uma dúvida muito frequente que os pacientes têm, o porquê da avaliação. Já que ele saiu de um médico, já tem ali o pedido médico, eles falam, por que eu preciso passar por uma avaliação de fisioterapeuta? E essa avaliação é extremamente importante, porque é ali que a gente vai realmente entender o que o médico está querendo, né? Qual é a indicação, qual é o CID que é a classificação da doença, e a gente vai poder escolher o melhor recurso. Baseado depois de uma avaliação, a gente faz uma avaliação minuciosa, fazendo uma avaliação física mesmo, colhendo alguns dados, e dali a gente vai escolher qual o recurso. Porque dentro da fisioterapia a gente tem vários recursos para ser utilizado dependendo da patologia. Quando eu falo patologia, é doença, né? Dependendo da doença que ele apresenta ou da lesão. Então a gente tem como selecionar o melhor recurso para adotar nesse tratamento. Entendeu? E a gente tem alguns cuidados, né, a serem tomados. A gente tem que observar, o André pode explicar melhor, porque ele avalia mais sobre alguns cuidados que a gente tem que estar atento nessa avaliação. Você quer falar um pouquinho? O que eu acho muito importante durante a avaliação é o foco na funcionalidade do paciente. Porque muitas vezes
vem um diagnóstico, né, e o paciente não entende, ele fala, meu Deus do céu, ele pega aquele resultado de ressonância, 3 páginas, eu falo, olha, não fica preocupada não, porque muito disso aqui é inerente à idade, né, ao movimento por si só. A pessoa que se movimenta vai ter, né, eventualmente um desgaste. Sim, eu até costumo usar muito exemplo assim como sua pele e seu cabelo mudam, né, a coluna, as estruturas, as articulações, né? Elas vão sofrendo modificações. Claro que aí alguns falam, é pela idade. Falo, não tanto pela idade, porque você vai ter pacientes com a mesma faixa etária e com alterações diferentes. Então tem muito mais relação com a genética individual, né? Uma tendência maior a ter uma artrose, uma tendência menor, uma tendência, o disco ali menos elástico, uma maior chance de uma hérnia de disco, outros menos. Então, né, essa avaliação, como estava dizendo, né, realmente ela vai ser importante. E às vezes o paciente também tem algumas, vai pontuar em alguns exames algumas lesões que ele é sintomático, que não está incomodando ele. Então, a própria hérnia de disco. A própria hérnia de disco, às vezes ele pode ter e é sintomático, porque ele tem uma boa musculatura, ele tem uma boa mobilidade, faz exercício, então a hérnia está ali e não incomoda. Aí aparece lá no exame, mas aparece, né, a hérnia, a artrose. Aí ele começa a sentir dor, né? O André estava mencionando aí sobre e eu digo para eles que nem sempre a dor está relacionada com aquilo que aparece. Então, para não ficar muito preocupado, por exemplo, num processo de desgaste, né, que a gente chama de artrose, eu não vou tratar artrose, porque a artrose não se trata, ela não regride. Então, eu preciso tratar a funcionalidade. Exatamente. O que ele veio fazer aqui? Ele veio aqui por quê? É para tirar a dor? Vamos tratar a dor. É para voltar a caminhar? Vou fazer você voltar a caminhar. Então, na verdade, eu procuro trabalhar muito expectativa versus frustração. Sim. Eu não quero gerar uma expectativa muito alta nele, mas em contrapartida eu preciso saber por que ele foi para lá, o que ele veio fazer. Porque às vezes também o fisioterapeuta quer uma coisa e o paciente quer outra. Eu quero colocar ele para correr, ele falando, André, eu não quero correr, eu só quero conseguir andar sem dor. Então eu acho isso interessante. E isso é muito importante, a gente treina muito a nossa equipe, né, que é uma equipe grande, em relação ao que o paciente quer. Sim. Porque às vezes vai aquela senhorinha que a fisioterapia quer botar o braço dela lá em cima, ela só quer estender uma roupa no varal, entendeu? Ela só quer ir fazer a compra dela. Melhora funcional mesmo. Melhora funcional. Então isso, e às vezes entra forçando demais que não é necessário. Então essa escuta, e ela vem muito da avaliação, né? No momento que a gente faz como se fosse um acordo, né? Eu quero isso. Então a gente vai buscar a funcionalidade que aquele paciente está procurando. Isso é muito importante. E a avaliação até justamente porque, né, são tratamentos complementares, né? Então, assim, eu faço uma avaliação, a ortopedia tem um exame físico. Claro, muitas coisas a gente converge, na maioria das coisas, inclusive. Mas a metodologia do exame físico da ortopedia e da fisioterapia é um pouco diferente, assim, em alguns pontos, né? Então, claro que detalhes que, às vezes, para mim não são tão importantes ali naquela avaliação minha, para o meu tratamento com medicações, para vocês que vão estar ali junto com o paciente, trabalhar a melhora funcional, trabalhar as cadeias musculares, precisam daquele detalhe. Então, realmente, a avaliação, né, e como às vezes uma fratura lá, o paciente tem uma fratura, então, assim, preciso saber, então, direitinho, né, o fisioterapeuta tem que saber direitinho o que é o quadro, e não que a minha ali, eu como médico, assistente, eu não vou mandar algo engessado para o fisioterapeuta, até porque são áreas autônomas. Então, né, a medicina e a fisioterapia, cada um tem sua autonomia. Então, o médico ele não vai, né, porque tem alguns pacientes que já falaram, né, olha, doutor, o que o fisioterapeuta tem que fazer? Aí coloca aí detalhado. Fala, olha, eles são, né, eles têm autonomia, eles vão fazer o trabalho deles, por isso que precisa de um bom fisioterapeuta, né, e eu vou aqui colocar qual é o objetivo. Então, né, tá com uma hernia de disco, uma crise, que também alguns pacientes falam, né, eu tô com crise, então por que eu vou para fisio, não vou conseguir fazer, né, então... Inclusive a Reactive, a gente andou inovando, né, e a gente fez um questionário que complementa a avaliação, que é feito as perguntas são feitas por uma psicóloga, para entender como é que está aquele paciente, qual a perspectiva, como o André falou, esse alinhamento, e ele é muito importante. Esse questionário nos ajuda muito a entender o comportamento desse paciente também, porque nosso resultado, ele depende de um bom tratamento, sim, mas depende muito da colaboração do paciente. Sim. Então a gente tem que aliança entender... terapêutica também envolve o paciente. Então, esse questionário entrou para nos ajudar a mapear melhor esse paciente, a entender, tem algumas palavras-chave, né? Algumas perguntas-chave que a gente consegue até direcionar melhor o nosso tratamento também.
E aí a questão né, até os tipos de dores, né? É uma dor por compressão, né, de raiz nervosa direta, então essa avaliação também ajuda até nisso, né? A dor neuropática, a dor nociceptiva, né? Sem dúvida. Então, realmente tem toda isso tudo auxilia, e outra coisa também a parte até emocional, né, do paciente também. Muitas vezes a gente preocupa-se muito só com o físico, né, vamos melhorar essa musculatura, vamos ganhar, né, amplitude de movimento da articulação, mas muitas vezes o paciente tem muito dor também relacionada às questões síndromes miofaciais que são relacionadas a questões emocionais, então é importante identificar isso também. E o físico tem que estar muito bem habilitado também em mostrar para o paciente as melhoras dele, né? Porque muitas vezes ele não percebe, ele tem a melhora e a gente é visível e tem que estar conversando, olha, você já melhorou isso, você já melhorou aquilo, olha a sua amplitude, olha o que o senhor está conseguindo fazer. Às vezes o paciente tem um bloqueio que ele ainda sente a dor, então ele fica, não estou melhorando, ainda estou sentindo dor. Você já teve outras melhoras, que ele não está ainda, não está perceptível, não está claro na visão dele. Então, isso é muito importante também. Por isso que a gente... E outra coisa, o tratamento, ele não é engessado. Também é uma pergunta muito frequente. Vou fazer 10 sessões da mesma coisa? Não, a gente tem avaliações rotineiras. Então, quando o paciente chega, a gente sempre pergunta como o senhor está, como está evoluindo e tal. Se precisar fazer algum ajuste, é feito. Ele não vai entrar fazendo a mesma coisa do que ele saiu. Sim. Mas depende muito do que ele está apresentando de resultado. Isso é o que realmente faz a diferença, né? Essa avaliação contínua né? Conseguiu evoluir aqui. Então, né, que é justamente o que eu costumo também dizer para os pacientes. Olha, no primeiro momento vai começar mais leve, tá com uma crise, né? Tá no auge da crise, então, obviamente, né, não vai forçar ali, mas é interessante o fisioterapeuta estar junto para justamente identificar, olha, eu teve evolução aqui, agora eu posso seguir para cá. Né? Então, fazer justamente esse... E a gente orienta muito a equipe, não, às vezes o estímulo também, né? O paciente ele quer fazer uma coisa diferente. Então, às vezes tem uma musculatura que a gente... tem várias formas de trabalhar, por exemplo, alongamento nessa musculatura. Vamos em cada sessão ir modificando para ter estímulos diferentes e ter a percepção do paciente, tô fazendo uma coisa diferente, no tornar, porque todo mundo fala que fisioterapia é chata, né? Eu não concordo, mas alguns pacientes falam que sim, porque fica sempre, demora, às vezes 10, 20 sessões, um pós-operatório, pode chegar a 3 meses, até mais. Então, a gente tem que ter muita criatividade de, às vezes, estar sempre modificando para manter esse paciente engajado no tratamento. Sim. Isso é importantíssimo. E inclusive, os estudos recentes, né, dizem que hoje em dia não tem mais aquela linha antigamente, vamos fortalecer o core. Né? Sim. Hoje em dia, a gente até entende que o core, na verdade, ele está sendo muito estimulado e a gente precisa reduzir o estímulo sobre ele. E também, corroborando isso, tem vários estudos também que dizem que assim, o exercício, o movimento por si só já auxilia no quadro de dor do paciente, independente dele qual seja. Uhum. Então, a gente aqui, né, na coluna, eu não preciso focar muito em um músculo específico da coluna, que ele não consegue, ele está tendo dificuldade, a dor está ali, não vou ficar estimulando, aumentando a sensibilidade naquele local. Vamos esquecer ele esquecer um pouco da dor ali e vamos focar em outra região do corpo. Sim, fortalecer outras cadeias que vão interagir com a coluna, né? Então, a dor na coluna, mas como é que está o alongamento de cadeia posterior, por exemplo, desse paciente, né? Ele está em um encurtamento significativo, então, ao invés de fortalecer o core, talvez, né? Um cara extremamente encurtado, por exemplo, né? Vai ter ali uma retroversão pélvica, isso vai influenciar a sobrecarga da coluna, a sobrecarga lombopélvica, então, né, identificar realmente esse trabalho de outros grupos musculares, mas minha dor na coluna, por que eu estou, né, trabalhando membro inferior, né? E tem uma técnica que a gente utiliza lá na clínica, que é o Mackenzie, a avaliação do Mackenzie. Ótimo, a famosa técnica Mackenzie. E ela defende muito a tese de que a gente tem que sempre olhar a coluna. Às vezes, ombro, tudo a gente vai sempre olhar, cervical, torácica, lombar,
região sacral. A gente tem que sempre olhar para o quê? Para conseguir identificar qual a direção de preferência do paciente. Então, é uma avaliação bem específica, ela é bem detalhada na questão da avaliação da coluna. Então, a gente realmente avalia a coluna inteira. Às vezes o paciente vai, mas o meu problema é lombar, por que você está vendo minha cervical? Porque a gente não sabe quem começou primeiro, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, a gente tem que olhar aonde que realmente pode ter sido o ponto gatilho daquela dor, entendeu? Onde é que começou, qual é a origem. Então, o Mackenzie é uma técnica que ajuda bastante nessa avaliação e ela é bem direcionada à direção de preferência, óbvio, mas a gente avalia bastante a questão da coluna como um todo, independente da região. O importante do Mackenzie, para finalizar dessa técnica, é que ela acaba se tornando uma avaliação diária. Então, todo dia, a gente estava conversando aqui que não se faz a mesma coisa, mas todo dia que o paciente vai na clínica, é como se fosse uma nova avaliação. Sim. Como é que você tá doendo, não tá, fez o dever de casa, não fez. E aí, dentro desse bate-papo, desse feedback que a gente chama, é que a gente vai saber, então agora eu vou por esse caminho, você já está bem, agora vamos incrementar isso aqui. É porque o Mackenzie é uma avaliação mecânica, né? Então a gente faz essa avaliação, passa deveres de casa, dever mesmo. Sim. Então ele tem que fazer tais exercícios, a gente vai saber se ele fez ou não, porque se ele fez, ele vai apresentar melhora. Evolução. E aí a gente vai sempre testando ele, é como se fosse um teste, toda sessão testa ele de novo, para ver. É como o André falou, a gente vai procurando, buscando melhorar a funcionalidade dele. Então, a gente vai sempre testando. Dá para ir um pouco mais. Tá mudando. E a dor vai, às vezes, mudando. Se a gente for bem específico, conseguir achar o ponto, a gente consegue isolar e, às vezes, a dor vai para outro lugar. Então, às vezes, estava em outro lugar e não estava naquele. Começou no ponto mais na torácica, depois foi para lombar. Então, a gente vai sempre testando o paciente. Tem até falando um pouco sobre o Mackenzie, eu tinha visto algo relacionado à centralização da dor, né? Centralização e abolir a dor. Isso, exato. E assim, vocês têm gostado mais, o Mackenzie, assim, visto mais resultados com dores axiais, né? O paciente com cervicalgia, por artrose facetária, ou uma lombalgia, por, né, às vezes, desequilíbrio de cadeias musculares, seja insuficiência do core, seja retração de alguma musculatura, ou mais para radiculopatia tem sido mais resultado, ou nos dois casos funcionam muito bem. Radiculopatia, no caso, né, a hérnia de disco comprimindo ali a raiz do ciático na lombar, ou do nervo braquial, né, a raiz braquial na cervical, gerando a cervicobraquialgia, né? A técnica do Mackenzie, ela nos orienta a centralizar e abolir a dor. Então, quanto mais periférica, pior está o quadro. Quanto mais a gente consegue ir, por exemplo, ele está toda irradiada. Se a gente conseguir centralizar ela na lombar, isso já é um grande progresso. Às vezes o paciente vai sentir até mais dor, mas pra gente, tecnicamente, a dor ela está indo para o local de origem, né? Então é centralizar, o lema é centralizar e abolir. Entendeu? Então é isso que a gente busca. A dor, né? Deixa de ser neuropática para nociceptiva, digamos assim. Ela tem que ir ela tem que voltar para a coluna. Da lesão. Para a gente depois tentar abolir ela. Entendi. Bom, é ótimo. E ainda sobre o Mackenzie, tem alguma, no caso, a princípio, trabalha alguma manipulação também, como, por exemplo, liberações, ou não? Vai ser mais o trabalho ativo mesmo do paciente, dos grupos musculares? Não, trabalha também, mas é muito ativo, né? Mais ativo mesmo, né? Mais ativo, ele fazendo, a gente orientando. Vocês acham que as manipulações têm ajudado, assim? Ajuda. Mais ou menos? Que caso que ajuda específico? Só que também... doutor, os estudos mais recentes, eles dizem que o paciente melhora da dor não necessariamente foi porque ele manipulou a cervical. É uma coisa sistêmica também. O fato de você tocar no paciente, dele sentir a temperatura da sua mão, a forma como você segura o paciente, a confiança que você gera ao paciente quando você toca nele, você não está tremendo, você não está com medo, você não sabe onde você está pegando. Então, tudo isso favorece a melhora de modo geral. Sim. Claro que é importante, eu não tô aqui para dizer que não deva fazer, é importante fazer, a gente faz, tá? Mas de modo geral, o corpo ele reage dessa maneira. Manipula quando
há necessidade, mas é mais a questão da gente orienta, né? E muitas vezes a gente tem que mostrar, então a gente acaba fazendo alguma manipulação, por exemplo, põe o ombro mais para trás para fazer algum movimento, a gente tem que explicar, manipular um pouco, mas geralmente ele é que faz o exercício através do nosso comando. E o interessante do Mackenzie, porque como ele é exercício, né, basicamente mecânico, ativo, a gente procura tirar essa cinesiofobia do paciente, esse medo do movimento. Isso é importantíssimo. Que essa dor crônica, essa lesão antiga, o paciente começa... Já viu aquele paciente que fala, não posso agachar? Sim. Quem disse que você não pode agachar? Não posso agachar. Mas ninguém disse para ela que ela não pode. Então ela já está com aquilo na cabeça, né? Já tem uma alteração da modulação da dor no sistema nervoso. Então ela acredita piamente que ela não pode. E na verdade o Mackenzie, como ele é mecânico, através do exercício, né? Da reeducação através do exercício, traz isso. Assim como o Pilates também... Isso, foi bom já ter tocado que a gente já ia seguir para as pessoas entenderem a diferença. E depois a gente fala até um pouquinho do RPG também, né? Já que a gente falou em manipulação, em tocar, né? Aí realmente o RPG está muito relacionado. Mas pode puxar primeiro o Pilates aí para não perder sua linha de raciocínio. O Pilates o foco na fisioterapia bom, na verdade o Pilates são exercícios que tentam equilibrar o corpo e mente. Né? Trabalha inclusive respiração. Isso, uma das diretrizes do Pilates é respiração, concentração, postura, tá? Então, e aí dentro do Pilates você tem vários objetivos, como o ganho de flexibilidade de coluna, né? A melhora da respiração, a associação da respiração com exercício, né? Você também tem fortalecimento muscular de cadeia posterior ou cadeia anterior. E o interessante do Pilates eu gosto muito quando o paciente tem um medo do movimento, porque através do espelho ali, você se olhando, você sabendo o que você não pode, o que você pode, até onde você consegue ir num dia, no outro dia você está conseguindo mais. Então ele começa a entender que ele pode. E a consciência corporal, né? Ele começa a ter uma consciência corporal muito boa. A história do Pilates, ele nasceu lá com Joseph Pilates, na época da guerra. Então foi adaptado naquelas enfermarias, ele foi ajustando a uma maca, tanto que tem um aparelho que é como se fosse uma maca com umas hastes, entendeu? Então, são exercícios feitos com mola, com muita consciência corporal, com muita respiração. Você tem uma cadência até... Por isso que ele é muito aceito desde o novinho até o idoso, porque você consegue controlar muito bem o movimento. Você consegue trabalhar muito bem. E trabalha não só com a mobilidade também, trabalha demais. Tanto que... por exemplo, depois dos 40, começa a ficar duro, começa a ficar mais rígido, o Pilates é ótimo. Tanto para o idoso, então ele vai desde a criança até o idoso, então é muito tranquilo de trabalhar. E uma informação interessante é que, como eu já tinha dito anteriormente, né, que os estudos recentes dizem que o exercício por si só já melhora o quadro de dor do paciente, como um todo, né, o psicossocial do paciente. E aí, o único exercício comprovado cientificamente que melhora é o Pilates. Todos os outros exercícios pelos trabalhos científicos dizem que melhora. A musculação, não sei. Mas o Pilates já tem estudos que dizem que melhora. Que tem realmente uma melhora efetiva. E é aquele negócio, quando quem vai pro Pilates, eu acho que também tem uma questão muito psicológica envolvida. Ele não está indo para se tratar de uma doença. Então, muitas vezes ele vem no pós-fisioterapia, ele tá lá, mas ele já tá numa fase, eu tô fazendo usa como esporte, né, como atividade física. Então, e tem aquela questão social também, são mais pacientes, então conversa. O tratamento é personalizado, tá? Independente de ter mais de uma pessoa fazendo, ele sempre é individualizado e personalizado. Mas você tem essa questão também de, cada dia ele vai conseguir um pouquinho mais, então ele vai ver os resultados, tem... Como o André falou, os espelhos, então ele tá vendo que um dia ele não chegou até o pontinha do dedo dele, no dia seguinte ele já tá quase chegando. Então é um exercício que é agradável de se fazer. Então é por isso que teve essa adesão tão grande por parte dos pacientes. E o mais importante para o paciente é que ele precisa perceber que
faça o movimento. Ah, mas dói. Não tem problema. O corpo precisa entender que ele precisa ir mesmo doendo um pouquinho. Claro que assim, não vai ser uma dor, né? Uma dor insuportável, é evidente, né? A gente não vai colocar ele nunca mais. Ah, mas dói um pouquinho. Não, vai lá, vai indo. É o que a gente fala, vai até o limite da dor. Agacha, né? A coluna, a lombar, minha lombar tá travada. Não, vai indo devagarzinho. Né? A repetição, você indo de novo, daqui a pouco ele vai sentir que destravou, vai destravando o corpo. Sim. Então é um exercício que é muito bom, a gente vê que a eficácia é muito grande. E aí você mencionou, Lu, sobre a questão, né? Pode ir desde a criança, né? Desde o novinho até o idoso. E algum que seja contraindicado, assim, que vocês... Claro que fraturas, né? Tem patologias específicas, mas alguma situação, assim, que... nesse caso não tem um bom resultado, alguma coisa assim que vocês lembram ou não? Assim, de maneira geral... Geralmente as red flags, né? Que são mais específicas. As bandeiras vermelhas, o fisioterapeuta, ele precisa ter consciência de que não é o nosso papel tratar. Seria esses casos aí da fratura. Por isso que é importante. Perda de peso. A avaliação antes, sempre é feita, inclusive no Pilates, é feita uma avaliação do paciente para entender. Mas também, desculpa interromper, eu entendo também que o paciente precisa sentir prazer naquilo que ele está fazendo. Exato, senão não vai dar continuidade. Então, na verdade, o Pilates é uma atividade física. Sim, né? eu costumo também dizer. Então, assim, ele precisa gostar. Por exemplo, eu faço fisioterapia aquática. Antigamente chamava de hidroterapia. Que inclusive vocês têm também. Inclusive na Reactive tem. Eu que dou, né, a sessão de fisioterapia aquática. E eu converso com meus pacientes. Olha, você gosta de água? Você tem medo de se afogar? Porque isso já é um problema. Sim. Já cria uma rigidez. Mas a pessoa tem fobia de água. Ela já vai impactar o resultado, né? Então, assim, se a pessoa já tem, aqueles aparelhos de Pilates, já tem medo, então, assim, já é uma barreira a ser vencida, que torna todo o processo difícil. Sim. Né? Então, assim, e aí, só finalizando, corroborando, eu entendo também que o Pilates, como a fisioterapia aquática, eles podem ser tanto um meio quanto um fim. O que é um meio? Um meio é que eu estou utilizando os benefícios do Pilates para que ele atinja o objetivo dele, que é voltar a correr. Eu vou usar. Agora, quando eu uso como fim, é aquele paciente talvez um pouco mais idoso, que tem uma certa dificuldade em trabalhar ou estar numa academia com muita gente fazendo a mesma coisa, né, numa aula. Então ele usa como fim, ele usa aquilo como atividade física e vai fazer pro resto da vida. Prevenção né, no intuito de prevenir crises, né, e prevenir lesões. E eu lembrei agora que a Olimpíada passou, muitas equipes levaram aparelho de Pilates. Até atletas, porque até atletas a gente tem alguns lutadores lá na clínica e eles buscam Pilates para a questão da mobilidade. Sim. Eles têm força, têm tudo, mas precisam, para o rendimento ainda ficar com maior rendimento na hora da competição, eles utilizam Pilates. Então, o Pilates tem várias finalidades, você consegue utilizar ele de várias formas, né? Sim. Os exercícios são... É bom, né? Porque quebra um pouco até o preconceito que alguns têm, Pilates é coisa para velho, por exemplo, né? Para idoso, né? Então, não, a gente viu atleta, tem equipes levando aparelho de Pilates para lá. O vôlei, eu acho que levou, né? Para a questão da mobilidade, que ajuda bastante. E o Pilates lá na clínica, a gente também busca indicar na pós-fisioterapia, porque justamente para que ele perca um pouco o medo do movimento, e como Pilates é um profissional de fisioterapia, é um atendimento individualizado, personalizado, porque são mais de um, Sim. no máximo 2, 3, mas o atendimento é diferente para cada um. Sim. Então o paciente, por exemplo, de coluna, que a gente vê muito, e os nossos profissionais sabem que a indicação do Pilates pós-fisioterapia ali, ou pós-operatório de coluna, né, mais tardio, um paciente que uma dor crônica, uma lombalgia crônica, né, a gente vai para o Pilates e a gente tem tido uma resposta bem positiva. É como se fosse entre ir para academia depois que ele tem a alta completa e pós-fisioterapia. Então eles se adaptam e muitos nem querem ir depois para academia. Sim. Eles se adaptaram bem, ficam, e outros vão para academia. Eu, às vezes, assim, eu pergunto muito no consultório, né, assim, tem hábito de fazer exercício, né, para o paciente que chega ali com uma crise,
Porque alguns ali, não, eu faço academia de segunda a segunda. E outros, não piso na academia e não faço exercício desde antes da pandemia. Desde a pandemia, que foi quando, né, foi um divisor de águas que a gente vê. Né, tinha muita gente que tinha uma prática de atividade, né, um hábito de exercício direitinho, regular. E aí, com a pandemia, mudou o hábito, né, realmente. Trabalhando em casa, né? Isso, exatamente. E aí perdeu, né? Porque a questão da atividade física também ela é muito regularidade, né? Então, a pessoa que... É um hábito, né? Então, se a pessoa cria esse hábito aí, se ela volta a fazer o exercício, ela sente falta do exercício. Mas a partir do momento que ficou ali, igual a pandemia, que, né, um ano e meio parada, aí para a pessoa, muitas vezes, reorganizar a rotina, às vezes não consegue, mas outras vezes consegue, mas... acabou ficando ali, se acomodou com aquela rotina sem exercício. Tá em casa, sem fazer nada. E outra dúvida importante, né? Pilates solo e Pilates com aparelhos, né? O paciente pergunta qual é melhor, né? Um é complementar ao outro, né? Então, a gente tem os dois, a gente tem tanto o tatame como os aparelhos, a gente dificilmente faz só um ou outro. Porque, como eu falo, tem molas, você pode graduar, você pode estar no aparelho aquele grande como o Cadillac, como o Reformer, mas você pode usar uma graduação bem leve. Então, eu vejo muito que os nossos profissionais, eles mesclam um pouquinho de cada um. Nem sempre só aparelho, nem sempre só solo. É claro que o solo é mais limitado, né? Você não tem a questão dos benefícios dos aparelhos, que são aparelhos específicos movimentos específicos. A intensidade também, intensidade, né? Não tem mola no chão, então é aquela coisa, vai mais com as bolas, né, com TheraBand, essas coisas, mas um complementa o outro. Lá na clínica a gente tem os dois, então fica fácil. Que são muito bons, São bons, né? E o RPG, né? O famoso, né? Também RPG, que hoje em dia até tem sido meio difícil encontrar, né? A maioria das clínicas já não tem, e vocês lá com uma clínica bem completa, tem Pilates, RPG, né, fisioterapia aquática, acupuntura, né? Isso, então... Não, foi a ideia da Reactive, quando a gente criou a Reactive, era ter um mix de serviços que o que o paciente precisasse a gente tivesse. Tanto que quando a gente atende pacientes que são particulares, porque o convênio é mais difícil, que ele determina só fisioterapia, só isso, só pilates. E quando é paciente particular, a gente consegue brincar mais, né? Ir para fisioterapia aquática no início, depois para fisio, depois finalizar no pilates. Mas a gente consegue esse mix, né? Mas voltando na questão do RPG em si, a técnica é muito boa. Né, muito boa, mas realmente tem poucos profissionais agora no mercado, porque é uma técnica que desgasta um pouco um profissional, desgasta mesmo, questão de punho, usa muita tração, usa muita correção postural, muito movimento estático, então a gente tem que ficar às vezes segurando a cabeça de um paciente, é pesado, depois de alguns minutos pesa a cabeça, então realmente uma técnica boa, mas hoje tem uma dificuldade de remuneração por parte do convênio, não ajuda. Então, como é um paciente exclusivo a cada hora, então não é nem rentável a hora do profissional. Lá na clínica, a gente só está no momento atendendo particular, porque a gente não consegue hoje profissional que queira atender a parte de convênio pelo custo, pelo repasse. Sim. É muito desgaste do profissional, né? Exato, mas é uma técnica que é muito boa. E tem indicações, assim, específicas para o RPG, assim, funciona muito bem, por exemplo, um paciente que tem ali um desvio postural, ou até mesmo, não só postural, às vezes a própria escoliose, né? No caso, ele vai ter um benefício a mais do que um paciente que tem, por exemplo, uma dor lombar, ou... Mas postural, né? RPG é bem postural, então, aquele menino que cresceu muito, que está com uma cifose gigante, então, trabalha bem nesses casos, né? A escoliose também trabalha bem, mas hoje a gente está com até um novo profissional com umas escolas mais específicas para escoliose. Certo. Entendeu? Bem que dentro da formação do RPG você tem vários níveis de escoliose que a gente aprende, né? Mas tem outras escolas vindo mais forte ainda. Então o RPG está atuando muito bem na questão postural. Aquele paciente que tem a cabecinha lá na frente, aquele paciente que tem cifose corcundinha, né? Sim. Que ele é bem corcunda, ou aquele que está um pouquinho
com a escoliose também, ele atua muito bem nessa questão postural. Postura né? antálgica, né? Que é aquela postura que ele foge da dor, Sim, né? Que ele é tortinho. Postura viciosa ali, né? Que ele fica fugindo da dor, né? Realmente. Ou aquele profissional que fica o dia inteiro sentado, já começa, também o RPG ajuda bastante. O difícil do RPG é porque às vezes é uma vez só por semana, no máximo 2, e aí tem que ter um engajamento enorme do paciente, porque não adianta a gente ficar uma hora com o paciente, corrigindo tudo, ele chegar em casa sentado de qualquer forma. Sim. Então a gente depende, o resultado depende muito da colaboração do paciente, o que dificulta. E tem pacientes que na verdade foram pacientes de coluna lá na clínica, que eles fazem RPG uma vez a cada 6 meses. Porque ele entende que no decorrer do dia, a postura, né? Porque a nossa rotina, né? O nosso corpo, eu digo que o nosso corpo ele é preguiçoso. Ele se adapta, né? Quer a posição mais fácil. Ele busca gastar a menor energia possível para fazer qualquer coisa. Exato. Então a tendência é a gente curvar, a gente sentar, né? No nosso dia a dia. Então, tem muitos pacientes muitos pacientes foram pacientes e voltam, de coluna, né, e que fazem para poder melhorar a postura. Manutenção do resultado, né? Que ele volta, tem que lembrar sentar direito. Aí ele vai lá, volta, faz não que a postura seja a causa primária de uma dor. Hoje em dia a gente sabe que não é. Porque cada um senta da melhor maneira possível. É igual, eu lembro disso, paciente fala, mas me indica um colchão. Eu falo, não existe colchão perfeito, né? Travesseiro da NASA. Eu falo, olha, você vai gastar R$5.000, a sua dor vai continuar. Tem que ver o que você está fazendo. Na verdade, cada pessoa, cada organismo reage de um jeito. Sim. Então, na verdade, a gente precisa entender o que é bom para você, pode não ser bom para mim. Sim. Não existe uma receita de bolo. Claro que assim, a gente só diz, por exemplo, olha, não precisa ser o travesseiro da marca X ou Y ou da NASA ou do... Mas assim, não pode ser um travesseiro muito baixo, que se você deita de lado, sua cabeça vai ficar vai ficar baixa, nem muito alto, porque também vai ficar, né? Então, assim, basicamente, as recomendações seriam até aí, né? De né, colchão e travesseiro, nada que vá te deixar numa posição, né? Igual, por exemplo, tava com sono, tava cansado e dormi no sofá. Vai acordar com dor. Por quê? Porque no sofá não é ali... Ficou todo torto, né? O sofá ele é macio, às vezes no meio, e aí o quadril é pesado e afunda mais, daí o tórax fica um pouco mais alto, daí você vai ficar torto ali por um longo período e vai ter dores. Pode ser uma dor muscular, né? Não é nem uma dor estrutural, né? Isso eu acho que vai muito de encontro com o que muito paciente diz na avaliação ali pra gente, que é o test neck, que é a dor do pescoço de tanto usar celular ali. Ele já vem com esse preconceito. Meu pescoço dói porque eu passo o dia inteiro no celular. Ninguém disse isso. E os estudos dizem, os estudos corroboram isso, né? Que hoje em dia não tem essa relação direta. Sim, claro que assim, ficar numa posição ruim, né? Se você ficar com um computador, por exemplo, trabalha com notebook, né? Obviamente isso não é ergonômico e a cabeça é pesada, então claro que dependendo do tempo que fica ali, ou com a tela, né? Eu tô digitando aqui, minha tela tá aqui, então eu fico um longo período com a minha cabeça aqui, então naturalmente essas dores relacionadas... Mas quando você abolir a causa, ela vai parar. Isso, exatamente. Nem sempre tá relacionado à patologia, porque às vezes o paciente faz lá a ressonância e aí tem lá uma hernia de disco, minha dor é por causa dessa hernia, mas daí vai ver no dia a dia... A gente tem um exemplo clássico no Mackenzie que fala, né, que você puxar o dedo aqui e ficar, ele vai gerar dor. Esse não tem nada, mas ele vai gerar pela posição. Tá sobrecarregando, né, estruturas, né, então ligamento sendo... Né, e aí a gente volta a falar, o lema da fisioterapia é movimento. Então, se você se movimentar, você não vai sentir essas dores. Sim. A dor ela foi momentânea para um posicionamento, pode ser uma dor muscular somente. Não é que você tem uma lesão. Você sair daquela posição, essa dor vai parar. Sim. A gente entende que isso é muito difícil passar para o paciente, porque o paciente já ele está com dor, né? A gente entende que a dor não é psicológica para ele, a dor para ele é real. Sim. Então, de alguma maneira, a gente precisa reduzir a dor dele. Provavelmente é o que primariamente foi o que levou ele lá. Exatamente.
E a físio, assim, ela tem, né, várias aplicações, né, aplicabilidades. Então, eu vou reduzir uma dor de origem mecânica, eu vou reduzir uma dor que seja por compressão de raiz, ou até vou fazer um preparo pré-operatório, né? Então, os colegas do joelho usam bastante, né, romper o LCA, por exemplo, fazem ali, né, para não perder o trofismo da musculatura. Nós também, da coluna também. E a gente tem que ter essa percepção até onde a gente pode ir, porque se for uma dor, uma hérnia, e é melhor parar a fisioterapia. Falar, olha, volta ao médico, conversar com o médico. Não é melhor uma cirurgia? Porque não vai pra frente. Exato. Entendeu? Você percebe ali que, né, que tá ali, que tá travou, travando que ali. não tá, Então, né, por isso que é importante estar sempre conversando, o paciente né? começa a perder, assim, eu entendo que o paciente que sente dor durante muito tempo, aquela dor crônica na coluna, chega uma hora que ele não aguenta mais, o humor altera, então você começa a ter problemas em casa, no trabalho. Chega uma hora e fala assim, doutor, vamos operar, não aguento mais. E aí a gente entende que quando o paciente começa a perder qualidade de vida e já se tentou de tudo, de tudo que eu digo, né, dentro das possibilidades, conservador, aí realmente fala assim, olha, já se tentou de tudo. E é uma percepção que vem mudando muito pro fisioterapeuta também. Às vezes a gente tava, não, tem que ser conservador, não, tem que ir. E hoje a gente, com essas melhoras que a gente teve na questão de avaliar melhor o paciente, a gente tem essa percepção, olha, a gente consegue ir até ali. Sim. Então é melhor retornar ao médico e falar, olha, não, a gente já fez tudo, todos os nossos recursos, não está evoluindo. Mas então, assim, o bom pelo menos que a maioria dos casos, né, a grande maioria de disco, por exemplo, dor lombar, vão ser resolvidas com o conservador, né? Mas não é porque a grande maioria é resolvida que todos vão ser, né? Todos vão ser, então, justamente. Realmente vão ser. E adoro falar em estudo, né? Tem estudos científicos que dizem que a hérnia de disco, a médio e longo prazo, ela regride um pouquinho. Só que como é que você vai convencer o seu paciente de dor lombar com hérnia de disco a esperar um mês para isso? Um ano, perdão. Ele não vai ficar um ano, vai voltar. Sabe? Então é difícil, não é fácil mesmo não. Existem as reabsorções, né, do fragmento extruso ali também. Então tem paciente que vem, às vezes, tem uma crise intensa, tá com um fragmentão ali, comprimindo, e depois de, sei lá, 6 meses, 1 ano, geralmente mais comumente depois de 1 ano. E aí o paciente melhora a crise ali por um tempo, melhora talvez depois de 2 meses, 3 meses, né? Já dá uma melhora significativa, e tem alguns que chegam a ficar completamente sem dor, né? Depois de alguns meses. E aí repete uma ressonância no ano seguinte e não tem mais a hérnia. Fala, minha hérnia sumiu. Realmente, né? Eu explico para o paciente, pode acontecer de ter reabsorção. Mas quando é que vai acontecer essa reabsorção? E se vai acontecer, não tem como a gente saber. Você quer esperar, né? Então, enquanto isso que a gente tem que fazer. A gente faz o trabalho conservador no primeiro momento, claro que considerando que seja um paciente que não seja cirúrgico direto, por exemplo, que tem uma síndrome da caldequina, que vai ter um risco de sequela ali, caso não faça descompressão de urgência, né? Ou um déficit motor ali significativo no primeiro momento, né? Eu tenho até alguns pacientes com déficit motor que começou um pouco ali a fisioterapia, mas isso é importante estar muito próximo essa relação, porque aí já é uma linha muito tênue, assim, né? O paciente que foi para físio, que começou a ter uma resposta boa do déficit motor, a gente fica um pouco mais tranquilo de manter, mas aquele que já está ali algumas sessões, sei lá, eu já uso um tempo menor mesmo, 2 semanas, assim, teve alguma mínima evolução? Não, evoluiu um pouquinho, então eu já fico um pouco mais tranquilo de manter ali, né? O paciente falou que a crise tá mais controlada, a parte álgica, então fico um pouco mais tranquilo de manter, mas se não houve nada de evolução mínima que seja desse grau, né, desse déficit, como o risco de sequela é significativo, né, seja um pé caído, por exemplo, ou, né, pelo déficit dos extensores, enfim, então você já opta por fazer ali uma indicação. Então isso depende, aí como eu estava dizendo, aí acontece algumas vezes o paciente chega com a dor, fala, meu caso é cirúrgico de imediato? Eu falo, não, posso tentar a fisioterapia, vamos tentar no início, e vai melhorar só com a físio, ou minha hérnia vai sumir? Eu falo, olha, pode ser que suma, pode ser que não, né? Mas o que a gente consegue fazer é ir tratando aqui, faz a medicação, tá? Faz a fisioterapia, algumas vezes bloqueios percutâneos também ajudam no controle álgico para o paciente evolua também na parte de reabilitação, né? É importante que a gente consiga que eles movimentem o mínimo, né? Isso, exatamente. Para ir quebrando essa
E aí conseguiu evoluir, tá conseguindo evoluir, beleza. Agora aqueles que, eu tô com uma crise e eu queria saber se a minha hérnia vai reabsorver. Então assim, vou esperar reabsorver ou não, depende de como está o dia a dia, né? Que a gente estava falando da questão da funcionalidade, da função do paciente, do quanto ele está restrito, do quanto ele está limitado. Né? Olha, como é que está seu dia a dia? Sua dor está te limitando extremamente ou está sendo algo que você está conseguindo lidar tranquilo? Se estiver conseguindo lidar, não tem déficit, não tem risco, sequela, cara, vamos levar aqui na fisioterapia, que, né, vai que reabsorva ali, ótimo. Mas agora, tô um mês naquele sofrimento, limitado, não tá conseguindo fazer nada, tá com problema em casa, às vezes tem criança, no trabalho, porque realmente acaba, como falou, né, o psicossocial, né, o contexto emocional ali influencia. Exato, aí assim, não vou operar porque eu acho cirurgia complicado e tem risco, mas assim, até quando que você vai ficar nessa condição, né? Então, o intuito de nós, médicos também, vocês fisioterapeutas, é dar qualidade de vida ao paciente, né? Fazer com que ele tenha qualidade de vida. A grande função do fisioterapeuta é exatamente essa, é fazer que o paciente entenda que o movimento é um clichê, mas é vida, e que ele tenha uma melhor qualidade de vida, entendeu? Tem uma melhor qualidade de vida e que ele possa consiga fazer, principalmente as atividades diárias dele, com normalidade, né? Não é normal você pegar um saco de compra, sentir muita dor. É uma coisa que... Mas isso a gente depende de exercício, alongamento, trabalho na musculatura. Então, ele entender que o movimento é o que vai realmente melhorar as dores dele. Sim. Isso aqui a fisioterapia tem batido muito na tecla. E também na questão a gente vem trabalhando muito a questão de prevenção também. Então, por exemplo, atividades como Pilates ajuda muito a prevenir muitas dores. Sim, a pessoa tem uma artrose, tem uma hernia de disco, né? Não é que vai reverter a artrose ou a hernia, né? Mas o intuito é fazer uma compensação. A artrose tá ali, como o André falou, vai ficar, mas se você melhorar sua musculatura, sua mobilidade, você tem outra realidade. Sim, ela vai continuar ali e muito provavelmente não vai ter dor. Né? Não vai ter dor. Eu digo na avaliação da fisioterapia, falou, olha, tem pessoas que têm artrose, não sabem que tem, vão morrer sem saber que tem. Então o problema não é a artrose. Eu também falo. Só desse jeito, assim, não se preocupa com isso, Até a própria hernia de disco. Tem muita gente que tem hernia de disco por aí que nem sabe que tem, que nunca sentiu dor, nunca fez um exame e vai morrer com a hernia. Exame de raio-x vai ser proibido de entregar para o paciente. Você mandar direto para o médico, pro fisioterapeuta, porque ele começa a olhar e, nossa, eu tenho isso. No dia seguinte está sentindo dor em tudo. E acho que hoje em dia, mais do que nunca, eu acho que a gente, né, a aliança terapêutica, a gente tem que lutar ainda contra a internet. Porque Google. São informações errôneas. Porque ele já chega já sabendo o que tem, que remédio ele vai tomar, qual o melhor tratamento para ele já sabe disso. Como se fosse uma receita de bolo. É impressionante. Então, isso se torna mais difícil ainda você explicar para ele que cada organismo age de um jeito. Não é? E que a gente, dentro das nossas possibilidades, de uma boa avaliação, de uma boa conduta, a gente vai tentar chegar nos objetivos que foram traçados pelo fisioterapeuta durante a avaliação. Sim. E a fisioterapia interessante é que, né, também ela vai desde uma reabilitação inicial, um paciente com crise de dor, né, também acrescenta talvez para que o paciente que esteja sedentário, às vezes ele comece a fazer algum exercício, né? Tem alguns casos assim também, o paciente às vezes, tive uma crise, tomei a medicação e hoje estou bem, vim aqui para investigar o que foi que gerou a dor. E aí quando eu pergunto, tá fazendo algum exercício? Não, já tem bastante tempo que eu não faço. Eu falo, não, então começa com uma fisioterapia, né? Que o fisioterapeuta vai te acompanhar ali no exercício, na execução, né? E aí você vai ficar até mais, vai ter mais noção confiança, disso, né? Mais confiança, vai ter mais noção segurança do que vai te ajudar, né? Até para depois, eu quero ir para uma musculação, uma academia, ou então quero seguir um pilates. Então ele vai, né? A fisioterapia ajuda nisso. E até no extremo que seria mesmo os profissionais, não só profissionais, mas aqueles que têm uma vida mais de atleta mesmo, né? Inclusive isso. Agora a Reactive fez também o espaço no Mané Garrincha, né? Que também um pouco mais voltado. Vai voltar mais a nova unidade, ela vem com a mesma qualidade, mas ela vem com alguns tratamentos
é mais focado em melhora da performance, né? Mas não é performance só de atleta. Performance, às vezes uma vovó, a gente foi cobrir uma corrida há pouco tempo, tinha senhoras correndo, entendeu? Foi bem impactante. Então, para melhorar a performance da senhora, de um atleta, de alguém que queira fazer práticas de esporte, ter melhor qualidade de vida. Então, é que a gente vai estar num espaço que respira movimento, né? Que é exercício, que é o estádio, a arena, Mané Garrincha. Então, isso vem de encontro com aquilo que a gente busca, que é a recuperação através do movimento. Isso. E aí a gente vem com atividades como avaliação de corrida, então vem com a baropodometria também, que é a análise da marcha. A gente está pensando em botar bike fit também, que a gente sabe que Brasília tem muitos corredores, de pessoal de bike, corredores. Então, a gente quer trazer, sempre estar com terapias que ajudem a Pilates, performance. Inclusive, é tal que a gente entende que é importante. Que é importante, sim. Que vai ajudar na performance dessa pessoa. Eu quero uma qualidade de vida, quero performar melhor, seja na caminhada, seja na corrida, seja correr tem muita corrida de rua em Brasília, seja na corrida de rua, de 5, de 20, com a meia maratona. Então, a gente vem com esse intuito de tentar reforçar mais essa questão do movimento e da melhora da performance. Então, a gente vem com tratamentos bem interessantes. E para finalizar, enfim, não sei como é que está aí, uma coisa que eu procuro passar para o paciente é que, olha, mas eu vou fazer infravermelho, eu vou fazer o choquinho. Eu falo, olha, isso aqui, esses aparelhos que a gente chama eletroterápicos, eles são coadjuvantes para que você atinja e que eu atinja o objetivo que eu quero com você. Porque tirar a dor é fácil. Mas como é que eu vou manter o seu corpo sem dor? É através do movimento do exercício. Sim. Então, o paciente com dor de coluna, uma cervicalgia, eu posso até iniciar com os aparelhos. Mas se eu terminar com os aparelhos, significa que nem a dor eu consegui tirar. Exato. Então, eu preciso evoluir. E essa evolução começa com os aparelhos eletroterápicos para tirar a dor, aliviar o processo inflamatório ali, mas eu preciso desmamar os aparelhos para que ele finalize com o exercício. Isso que vai evitar, não vou dizer, não posso afirmar, mas prevenir que ele venha a ter possíveis problemas. E os pacientes, eles são muito, principalmente aí entre os idosos, são apegados ao choquinho, que é o TENS, que é alívio da dor, ela é mais imediata. E aí a gente tem que ter todo esse trabalho de conseguir desmamar ele. Sim. Porque senão... Tenho visto até pacientes com ventosa também, né? Tem pacientes que gostam da ventosa. Não, me alivia bastante. E assim, realmente naquele momento tem uma boa eficácia ali, um bom, né? Às vezes um alívio significativo. Mas realmente, o que o André estava dizendo, se você não faz o trabalho das cadeias musculares para que você mude, né, digamos, a posição neutra do paciente, se você não conseguir gerar mais estabilidade, seja na cervical, seja na lombar, né, melhorar o tônus, otimizar as cadeias que relacionam entre si, que vão dar mais estabilidade e flexibilidade ao paciente, acaba que no médio e longo prazo ele vai voltar a sentir. Porque é como se tivesse tomado ali uma medicação, que naquele momento que a medicação está agindo, você fica sem dor. Mas se você não faz algo para mudar a história natural, né, se você não faz aí um reequilíbrio de cadeias musculares, né, esse trabalho... Até porque a dor tem o curso natural da dor, uma hora ela pode até parar. Sim, entendeu? Sim, mas exato, interromper por si só, né? Depois de um certo tempo ela pode também voltar. Então é a musculatura, é a atividade que vai te manter com um bom resultado afastado da dor, né? Claro que assim, o paciente, então quer dizer que se eu fizer o Pilates eu nunca mais vou sentir dor. Então assim, a gente, né, somos organismos vivos. Pode mudar o exercício, depois do Pilates passa outro. Então como organismo vivo, nós sofremos mudanças, né, nas articulações, degenerações, né, e a musculatura também sofre lipossubstituição, tem a questão do metabolismo que vai mudando de acordo com as nossas faixas etárias. Então, tem hormonal também, né? Hormonal, então tudo isso influencia para que assim, você vai ter mais chances de não sentir dor fazendo o trabalho muscular, né? Eu digo que assim, eu não posso afirmar que você não vai ter, mas eu posso afirmar que se você não fizer, provavelmente você vai ter no futuro. Exatamente. É diferente, isso entender isso. E a fisioterapia, como o André citou bem,
A gente evoluiu muito, né? Antigamente tinha aquele negócio de choquinho, do ondas curtas, forno de Beer, ultrassom, era só isso. E hoje em dia não, assim, as fisioterapias tão avançadas, a gente vai em congresso, a gente discute muito a questão de novos exercícios, muito conteúdo científico. Então, assim, essa ideia da fisioterapia aparelho ficou muito no passado. Sim. Entendeu? Hoje não... É recurso, sim, a gente ainda usa. Infra, não. Mas muitos a gente ainda usa, mas numa fase do tratamento. Ele não pode persistir durante todo o tratamento. Sim. E que bom que houveram essas mudanças aí, né, principalmente para o paciente, né, o principal beneficiado, e para nós também, que a gente consegue evoluir em alguns campos que antes a gente talvez não tinha tanta né, capacidade de resolução, né. Bom, queria agradecer então, né, hoje a Luciana, o André, fisioterapeutas que estiveram aqui com a gente no nosso Spinecast. Eu sou o José Humberto, né, cirurgião de coluna, e né, trouxe os dois hoje aqui a convite para que todos, né, os pacientes tivessem mais, conseguissem sanar algumas dúvidas, né, que são muito frequentes do dia a dia relacionadas à fisioterapia, já que nós temos bastante fisioterapias, né, bastante indicação de fisioterapia nas patologias aí, né? Nós é que agradecemos esse espaço, tá trocando ideia, né, como parceiros na melhora do paciente. Ter um espaço desse para estar conversando com o médico é muito importante para a gente também, para a fisioterapia, né? Isso acrescenta tanto o nosso tratamento, acho que, e para vocês a visão de que é realmente a fisioterapia. Então nosso muito obrigado pela gente aqui, pela Reactive e pela nossa profissão, né? Porque é uma coisa, é um avanço. Antigamente a gente tinha uma distância muito grande do médico. E hoje não, a gente troca ideias, isso é muito importante, né? Sim, paciente principal beneficiado. Isso, ele é muito beneficiado. E, doutor, quero agradecer, né, meu nome da Reactive, esse convite, e queria estender o meu agradecimento, o nosso agradecimento ao Grupo Spine, os outros médicos que a gente já conhece muito bem. Sim. Meu muito obrigado, e pode ter certeza que se depender da gente, a nossa parceria a nossa aliança terapêutica tende a aumentar cada vez mais. E assim, depender do Spine, claro, nós como grupo aqui referência em Brasília, né, como cirurgiões de coluna de referência, não só na área de cirurgia de coluna, mas também como tratamento de patologias, estamos sempre buscando, né, estarmos juntos de profissionais altamente capacitados. Né? Temos outros fisioterapeutas também muito bons aqui em Brasília, que, né, claro que a gente também troca ideias e também trabalha junto, né? E hoje nós podemos contar com vocês aqui, né, no nosso Spinecast, para a gente ter essa troca de ideias aqui, informações, para que os pacientes, né, fiquem mais tranquilos, né, e consigam... Isso, exatamente. Confiantes. Exatamente, nos seus tratamentos, né? E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigada, doutor.